Olá, começando mais uma atividade de língua portuguesa e hoje novamente com o livro Aprender Sempre. Vamos para as páginas 14 e 15. As atividades de hoje estão na seção chamada Aula 8, Substituição de palavras nos contos, reflexão sobre a língua. Repare que na página 14 essa seção começa da metade para baixo, ali onde está marcado, e continua na página 15, aqui também onde está marcado nessas imagens, tá bom? Mas atenção a esse título, Substituição de palavras nos contos. Nós acabamos de conhecer duas histórias, As Três Fiandeiras e A Fiandeira Preguiçosa. E onde que a gente usa a tal da substituição de palavras nessas histórias? Vamos dar uma conferida. Na verdade, eu vou apresentar um outro texto. Quando falamos em substituição de palavras no texto, o que a gente está querendo evitar é a repetição de uma mesma palavra. Isso não é algo interessante. O objetivo realmente é evitar a repetição. Olha só esse texto aqui. O professor chegou na sala de aula. O professor parecia irritado. Antes de chegar na mesa do professor, um aluno parou o professor e deu um abraço no professor. E aí? Não incomoda essa repetição da palavra professor, professor, professor? Um texto tão curto aqui, ele já aparece 5 vezes. Há uma forma da gente escrever esse mesmo texto, reescrever esse texto, substituindo a palavra professor por alguns elementos. Olha só, vamos fazer parte a parte aqui, ó. Essa primeira frase, o professor chegou na sala de aula, nós vamos manter. O professor chegou na sala de aula. Bom, vamos voltar aqui para o texto. O professor parecia irritado. Aqui já dá para substituir. Eu já falei que é o professor que está chegando na sala de aula. Então, eu posso escrever, ao invés de o professor parecia irritado, eu posso escrever ele parecia irritado. Ele quem? O professor, fica claro. Seguindo, antes de chegar na mesa do professor, nossa, de novo, professor, posso escrever dessa forma, antes de chegar na sua mesa. Sua, mesa de quem que é? Dele, do professor. Continuando, um aluno parou o professor e deu um abraço no professor. Um aluno parou-o e deu um abraço nele. Repararam? Esse texto do lado direito ficou completamente diferente. Vamos reescrever esse texto com essas alterações e fazer uma leitura. Olha só. O professor chegou na sala de aula. Ele parecia irritado. Antes de chegar na sua mesa, um aluno parou-o e deu um abraço nele. Fica bem diferente e sem a necessidade da repetição. É sobre essas mudanças no texto que a gente vai fazer os exercícios agora. Então, na página 14, o exercício número 1 diz o seguinte: podemos observar que as personagens desses contos não têm nome. Lembram? As Três Fiandeiras e A Fiandeira Preguiçosa não aparece o nome de nenhum personagem. E aí a pergunta vem ali, ó. Que palavras são usadas pelo narrador para identificar a quem se refere? Dê exemplos. Lembrando do texto, ou olhando novamente no texto das histórias, que palavras são utilizadas para se referir aos personagens? Na história As Três Fiandeiras, tinha aquela que não conseguia fiar. Quem era? Como que o narrador da história chamava ela? Ele começa a história chamando ela de a moça, uma moça. Então você completa, além de a moça, que outras palavras foram utilizadas? Como que ele chama aquelas senhoras que ajudaram a moça? Preencha aqui a questão. Então vamos agora para o exercício número 2, que diz o seguinte: leia o trecho a seguir e preste atenção na parte em negrito. Depois, responda as perguntas. A parte em negrito, a parte em destaque. Vamos lá. Há muitos e muitos anos vivia numa aldeia um casal. A mulher, porém, era tão preguiçosa que nunca tinha vontade de trabalhar. Se o marido mandava fiar, ela empregava um tempo enorme para o fazer. Não acabava nunca o trabalho e, se acaso punha-se a fiar, não dobrava o fio, deixando-o todo embaraçado. Vamos às questões na página 15. A letra A diz o seguinte: o marido mandava quem fiar? Nesse trecho que nós acabamos de ler, quem que o marido estava mandando fiar? Na letra B, de que forma aparece no texto? De que forma aparece isso, que o marido mandava alguém fiar? Vamos dar uma olhada aqui no texto, eu vou trazer ele aqui para a gente poder olhar. Olha só, diz o seguinte ali, ó, se o marido mandava a fiar. Então aparece dessa forma, ele mandava a mulher fiar, mas não diz o marido mandava a mulher. Estava escrito de que forma? O marido mandava a. Ao invés de aparecer, de repetir a palavra mulher, ficava, de mandar a mulher, mandava a.
Bom, seguindo, na letra C. Quem empregava um tempo enorme para afiar? Nessa história, quem que demorava para afiar? Era a mulher, certo? Então você pode escrever ali. E de que forma aparece no texto? Então, olhando ali no texto, diz o seguinte, ó, ela empregava um tempo enorme para o fazer. Está dizendo, a mulher empregava? Não. Como que aparece? Ela empregava um tempo enorme para o fazer. Deu mais ou menos para entender? Você deve ir observando esse texto, esse trecho do texto, e ir respondendo as perguntas. Eu deixo as outras para que você termine. E ao terminar, não esqueça de fotografar e enviar ao professor ou à professora. Bom trabalho!